aí, pessoas, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar dos produtinhos que eu comprei recentemente da Vizela, que é uma marca nacional bem hip e moderninha, toda fofinha. Enfim, vamos começar. Eu comprei dois produtos, eu comprei os corretivos, comprei dois, porque eu chutei minha cor, e comprei dois dos delineadores coloridos. Primeira coisa que eu acho que eu preciso comentar é a questão da entrega, que foi um único problema assim que eu acabei encontrando com a Vizela, com esse site. No site eles estavam prometendo 4 dias úteis para entregar e eu comprei no dia 15, eu paguei o boleto na hora pelo celular logo em seguida e foi dentro do horário útil ali e tal. Então eu entendo que tem todo o tempo de compensação, mas mesmo assim o produto não foi entregue no prazo estipulado. Eu também não recebi e-mail com tracking code, nem nada, com nenhum código de rastreamento, então eu tive que meio que ir pro site para procurar. E eu tive que ir para a área do cliente e depois ver a lista de pedidos para lá eu poder ver o status do pedido, mas eu só recebi um e-mail quando eu realizei, entendeu? Mas de resto, despachamos ou coisas assim, eu não fui notificada, então eu meio que tive que correr atrás. Eu entendo muito que os Correios, assim, eles são uma entidade separada, eu tenho um negócio, eu sei que eu e os Correios somos entidades distintas, mas eu acho que é um pouco difícil você prometer um prazo sendo que a empresa que você contrata para fazer aquele serviço não cumpre o prazo. Quando eu fui no Instagram deles, eu vi algumas pessoas também reclamando do prazo de 4 dias úteis não sendo cumprido. Eu também vi alguns comentários, foram poucos, mas eu vi, de pessoas dizendo que quando eles entravam em contato com o saque para falar sobre o atraso, basicamente responderam que eles não se responsabilizam pela entrega, que é meio que uma questão dos Correios. E eu não discordo totalmente, mas ao mesmo tempo eu ainda sou da opinião que se você contrata uma empresa e você tá vendo que ela não tá cumprindo o prazo, não prometa o prazo. Acabou. O próprio atraso, assim, não é nem um problema tão grande pra mim. Eu acho que a grande questão é como a empresa lida com o serviço de atendimento ao cliente pra lidar com a situação e oferecer algum tipo de conforto, compensação e informação mesmo, algum tipo de esclarecimento que nos acalme como clientes. Deixando essa parte de lado e falando de produtos, os produtos vieram em caixinhas super bonitinhas, a embalagem era super bem feita, caixinha de papelão, uns recadinhos dentro, a caixa não era grande demais, era num tamanho bom. O corretivo vem nessa embalagem aqui, é uma embalagem bem fofinha, eu acho. Ela é rosinha e essa cor de menta, vem com várias informações. Essa embalagem é grande, a gente vem com 7 gramas. A embalagem externa é super bem feita, todo o design é muito legal, é muito bonitinho, a impressão é de boa qualidade, dá pra você perceber que tem qualidade nas coisas. Os delineadores, eles vêm dentro dessas embalagens aqui e eu achei muito fofinho que cada uma é correspondente à cor do seu delineador. Então, o delineador azul vem na embalagem azul e por aí vai. Uma gracinha, achei super boa a ideia das cores diferentes para cada cartucho, muito legal. Eles também fizeram uma textura assim de como se fosse um splash de algum líquido aqui, então fica um relevinho bem legal. Então, por exemplo, aqui essa parte da embalagem é fosca e aqui tem um relevinho, uma parte que é mais glossy. Esse produto é oftalmologicamente testado. Ele é cruelty free, vegan, é livre de parabenos, eu reciclo. Muito legal. Ele já dá uma instrução de esperar secar totalmente antes de pressionar ou abrir os olhos. Então ele já vai sugerindo que a textura dele é um pouquinho diferente. E o delineador tem 4 ml. Quanto ao corretivo, nas instruções, eles basicamente falam para você aplicar uma pequena quantidade ao redor dos olhos e nas imperfeições da pele. Então ele sugere que pode ser usado nas olheiras e também em cima de espinhas. Com leves batidinhas, espalhe o produto até obter o efeito desejado, espalhe com um pincel de sua preferência. Acho ótimo eles sugerirem que você espalhe com batidinhas ao invés de arrastar, porque realmente é o melhor jeito de você usar o produto. Na dica de amiga que eles dão na embalagem, eles sugerem que você hidrate muito bem a pele antes, para ficar mais natural. Ótimo, até porque esse é um corretivo mais sequinho. E ele fala mesmo que é alta cobertura, efeito matte velvet, né? Na verdade, no inglês correto seria velvet matte. E ele fala: o aplicador grande, moderno, desliza e absorve a quantidade certa de produto, facilitando na hora de aplicar sobre as olheiras e iluminar o contorno.
Olha, eu já acho que o aplicador é um pouco grande demais. Eu acho que ele vem com bastante produto. Eu sempre tenho que raspar um pouco da pontinha pra não usar demais. O corretivo também é vegano. Enfim, essas são as informações básicas e agora a gente vai pra parte do vídeo que eu experimento e mostro os produtos pra vocês. Então agora eu vou dar um zoom, a gente vai chegar pertinho pra fazer a aplicação. Eu comprei a cor número 4 e a cor número 6, eu meio que dei uma chutada pra ver se eu achava alguma cor que era mais apropriada para as minhas olheiras, né, que são super escuras. E as duas cores são muito amareladas. Eu queria alguma coisa um pouco mais pêssego, que tivesse um fundo mais laranjinha e não tão amarelo, mas eu tô conseguindo fazer dar certo. Aqui estão as duas cores, são boas cores, mas não são boas pro meu tom de olheira. Eu gosto de começar com o 6 e eu aplico um pouquinho assim na minha olheira. O aplicador é bem grandão. Eu começo com bem pouquinho e eu gosto de vir com a minha Beauty Blender, espalhando. E dá pra ver que ele é, assim, bem amarelo. Ele não realmente camufla muito bem com a cor da minha pele. Para olheiras muito amarronzadas, é sempre ideal você encontrar corretivos que tenham um fundo mais laranja e não tão amarelão, assim, que nem esse aqui. De cara também já dá pra perceber que a textura dele é bem seca, então... Peguei a esponja certo? Peguei. De cara dá pra perceber que a textura dele é bem mais seca. Então, assim, eu tô acostumada a usar um corretivo que é mais hidratante, mais emoliente. Mas esse aqui seca bem rapidinho. Você tem que ser rápida aí no gatilho pra aplicar e já esfumar. Quesito espalhabilidade eu acho ele bom, mas não excelente. Geralmente corretivos mais hidratantes são mais espalháveis. Aí, como ainda tem um pouquinho de olheira visível, eu gosto de aplicar só mais um pouquinho aqui nos cantinhos internos, mas é o tipo de corretivo que também, se eu sobrecarregar muito essa cor, eu vou ficar nitidamente amarela. Aí o que eu tenho feito, como eu preciso também dar uma iluminada aqui nos meus vincos da minha olheira, eu venho com a cor 4, que é mais clara, e aí eu faço meio que um highlight, assim. Também, como esses corretivos são bem mais claros, eu sinto um pouquinho de necessidade de trazer aqui embaixo, senão eu fico com aquela divisória na minha olheira que eu não gosto. Eu também coloco uma quantidade extra bem nos vinquinhos mesmo, pra dar uma disfarçada. Esse corretivo, por ser bem seco, eu imagino que vai performar muito bem em peles oleosas. Primeiro eu esfumo aqui, depois eu esfumo o excesso. Mas eu tô indo de pouquinho em pouquinho também, tá? Eu não vou desenhar aquele corretivo todo na minha cara. Quanto a disfarçar poros, essas coisas, eu não noto nada muito dramático. Minha base já é muito boa em disfarçar poros, né? Que é a Born This Way, da Too Faced. Então, quanto a isso, eu tô bem satisfeita. Nossa, foi muito corretivo. Tem que tomar cuidado com esse aplicador grandão, porque ele tem aqui um sifter de produto, só que ele vai acumulando e olha o que eu peguei tudo de dentro do sifter, todo o produto que tava preso aqui. Eu vou dizer que eu achei a cobertura mais ou menos. Eu esperava um pouco mais de cobertura, eu achei que ia ter uma cobertura maior, que eu ia precisar de menos camadas do que eu geralmente preciso com o meu corretivo LA Girl, mas eu acho que ele fica muito bonito na pele. Eu não acho que é daqueles corretivos assim pesadíssimos se você usar pouco. Acho que tem que com certeza pensar em usar com parcimônia, porque se você exagerar, vai ficar meio craquelento. Não sei se eu indicaria para peles secas, eu acho que é um corretivo que se daria melhor em peles mais oleosas e com menos textura. Se for para usar debaixo dos olhos, eu diria use pouco, se você tiver bastante textura. E para pele seca, provavelmente você nem vai precisar selar, porque ele seca muito bem sozinho, por conta própria. Mas eu gosto de selar, então eu vou terminar a minha pele aqui, eu vou fazer minha sobrancelha, vou passar um pozinho e daí eu venho mostrar pra vocês como é que fica. Bom, gente, eu terminei a minha pele, eu selei com pó e ela tá assim. Lembrando que eu não passei muito produto e eu selei com pó translúcido usando uma esponjinha. Aproximei um pouco mais. Agora nós vamos para os delineadores e eu tenho esses dois aqui, eu tenho o azul e o verde. Eu nem sei se eles têm nomes, assim, acho que é só tipo azul e verde, porque não tem nenhum nome escrito, é realmente a embalagem
que é colorida, sim. E eu usei os dois uma vez e eu devo dizer que eu notei alguns problemas, mas também coisas muito boas. Hoje eu vou fazer majoritariamente o azul e eu vou fazer, tipo, alguma coisinha com o verde também. Eu vou fazer um delineador gatinho. Tentar, né? Não, uma coisa assim que é inegável é a pigmentação deles é ótima. Isso assim não tem discussão, realmente é excelente. As cores são muito bonitas. O pincel é daqueles bem flexíveis assim, né? Ele tem essa haste dura, e só que o pincelzinho mesmo é daqueles molinhos e flexíveis. Então, assim, se você tiver dificuldade com esse tipo de pincel, talvez você queira usar em algum outro pincel que talvez dê melhor. Uma coisa que eu notei que não é muito positiva é, se você tá com a pálpebra preparada, embora ele vá bem pigmentado, ele cria uma transparência estranha, porque parece que à medida que ele vai secando, ele vai absorvendo o produto que tá embaixo, alguma interação estranha vai acontecendo e ele vai escurecendo e acaba, não sei, ficando com uns pontos escuros, uns pontos com umas manchas assim, que você vê que o delineador não tá totalmente opaco. Essa fórmula acaba falhando nisso. Por exemplo, aqui ele tá começando a ficar num tom meio verde, esquisito, porque o azul tá misturando com o amarelo do corretivo. O que eu notei é que com esse sistema aí de secagem, é que eu tenho que aplicar uma camada extra, né, pra não ficar essa variação esquisita de cor. A cor é inegavelmente linda. Bom, aí a gente chega em uma vantagem dessa fórmula. Ela não é daqueles delineadores tipo da Fenty, que, beleza, tem cores lindas, mas eles racham quando eles secam. Esse aqui não faz isso, que é uma vantagem enorme, porque ele mantém essa estrutura, né, essa textura mais alisadinha. Pra gente conseguir uma textura assim, né, um acabamento assim mais lisinho, que não racha, ele tem que ser mais emoliente. Só que pra isso ele demora um pouco pra secar, então se você tem problema com carimbar na pálpebra de cima, que nem eu tenho, né, porque eu tenho essa pálpebra um pouco sobreposta, pode ser que dê esse problema, então eu tenho que ficar olhando pra baixo. Só que aí eu encontro um outro problema. Quando ele começa a secar, com duas camadas, que é o que eu preciso passar para ele ficar com total opacidade na cor integral dele, ele meio que começa a acumular aqui nas minhas ruguinhas. Eu tenho ruguinhas no olho, eu tenho dobrinhas. E como ele tá com duas camadas, a secagem dele é um pouquinho mais difícil. Eu sinto que ele não assenta totalmente. Então ele acaba se apegando e vincando, né, onde eu tenho dobra na minha pele. Então assim, ele seca, mas eventualmente dá pra você ver que ele fica com um brilho de que não tá assim 100% seco, ele tem um acabamento mais vinílico, não é totalmente mate. Também não me incomoda assim totalmente, mas dá pra ver que ele tá entrando aqui, sabe? E ao longo do dia vai piorando, porque fica com a marca do vinco. Dá pra ver, né, o buraquinho que tá formando aqui no meio do delineado, aqui no canto. É isso que começa a acontecer. Ele começa meio que interagir muito com os produtos que estão embaixo, e a minha pálpebra tá totalmente sequinha e tal, mas começa a interagir, forma essa transparência, fica uma mancha meio esverdeada. Olha, uma coisa que eu devo dizer é que eu tô muito surpresa com o pincel. Eu geralmente tenho dificuldade com pincéis desse tipo, que são mais molinhos e fininhos, mas esse aqui tá muito tranquilo de aplicar. Aí eu preciso tomar cuidado pra não carimbar. Eu vou fazer uma segunda linha com o verdinho aqui embaixo, pra fazer uma gracinha. Vou também aplicar uma outra camada aqui, bem no canto interno. Tendo usado os dois, eu não vejo muita diferença assim de formulação entre as duas cores, então geralmente a gente vê fórmulas muito diferentes dentro da mesma linha de produtos, né? E muitas vezes essa diferença tem que ocorrer para ajustar os pigmentos. Diferentes pigmentos têm diferentes reações com a mesma fórmula base, então às vezes você tem que fazer uns ajustes. Por exemplo, uma fórmula que vai só pigmento vermelho reage muito diferente a uma que vai o azul, então certos ajustes devem ser feitos mesmo, ok? Agora eu vou terminar meus olhos brevemente e eu já venho. E terminamos! Eu dei uma delineadinha extra aqui, achei que ia ficar bonitinho, realmente eu gostei. Bom, gente, então vamos para as considerações finais. Eu achei os produtos muito bons. Infelizmente, assim, eu teria que ver ao vivo, né? Mas infelizmente eu comprei duas cores que realmente não dão pra minha pele. É o que eu falei, eu faço dar certo, mas não é o ideal, porque assim, se eu uso só uma, não rola, e se eu uso só outra, também não rola. Eu tenho que misturar as duas pra fazer dar certo. Os delineadores têm esses prós e contras. Os prós são que eles são super pigmentados, eles não racham, eles duram, ficam muito bonitos, né? Tem cores ótimas. E o ponto negativo é que eles não têm
tem o melhor acabamento, eu acho. Beleza, ele não racha, mas ele também não seca completamente. Até ia mencionar, enquanto eu terminava a minha maquiagem, né, eu fui curvar meus cílios. Quando eu encosto o Curvex, eu tenho que ter muita cautela mesmo pra não tirar um pedaço do delineador. Ele não é dos mais resistentes, então, e ele sai facilmente com lacrimejamento. E, além disso, tem também essa coisa esquisita, tipo, da primeira camada, né, que ela meio que vai misturando com a cor de baixo e muda a cor do delineador. Passando 2 camadas, ele não seca completamente e ele vinca, ele entra, ele acumula aonde você tem algum tipo de ruga ou dobrinha, então tem que realmente tomar muito cuidado com isso, e se isso te incomoda, talvez não sejam pra você. Mas pra mim, assim, no geral, eu acho que as vantagens se sobrepõem aos defeitos, assim. Eu acho que eu dou mais preferência pros prós do que pros contras. Então minha conclusão é que vale a pena, sim, usar esses delineadores e comprar, pelo menos as cores que eu tenho, tá? Do resto, eu não posso afirmar nada. E os corretivos, eu acho que, assim, encontrando a sua cor e sabendo que eles são mais direcionados para uma pele oleosa, com pouca textura, eu acho que dá para aprender a trabalhar com eles também. Eles duram, eles não oxidam em mim, então, quanto a isso, também é um ponto bem positivo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Eu com certeza vou experimentar outros produtos da Vizela. Já quero muitos outros delineadores. E então é isso. Beijos e até a próxima.